Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos dar continuidade ao nosso curso. Hoje nós vamos falar sobre portas e janelas, né, que são as nossas esquadrias. Então aqui só para dar uma breve explicação, as portas, né, têm aí como uma função de fazer a comunicação entre os ambientes, né? A gente tem ambientes internos, ambientes externos. Os tamanhos das portas, elas são devidamente dimensionados para cada ambiente. E aí quando a gente tem um local que seja comercial, a gente precisa de fazer esse dimensionamento também em uma questão de segurança, que é a questão do combate e incêndio, né? Combate e pânico, que aí seja o dimensionamento para o número de pessoas que em uma situação de emergência ou de pânico ou de incêndio, elas consigam sair com segurança sem que uma trombe na outra, sem que ninguém caia no chão. Então o vão da porta ela seja o suficiente para que todas as pessoas saiam com a maior segurança possível, tá? Via de regra, o que nós temos portas de banheiro com 60 centímetros, portas de quartos com 70 centímetros e as portas de entradas com 80 centímetros. Tá? Isso seria o padrão. Tá? E aí o que foge disso? Portas de banheiro, a gente pode colocá-las com 70 centímetros, dependendo do tamanho do banheiro, que é um pouco mais confortável. Mais do que isso, eu acho exagero. Tá? Portas de quarto, 70 centímetros, 80 centímetros, ela fica bem grande, tá? Aí vai de gosto. As portas da sala, que são geralmente as portas de comunicação externa, que são aquelas portas de entrada, essa sim é bem vasto a variação dela, né? Por quê? Porque 80 centímetros seria o padrão. Mas muitas pessoas gostam de colocar as portas maiores, né? A gente coloca uma porta de 90, porta de 1 metro, porta de 1,20, de 1,80. Aí depende do estilo da arquitetura, se essa porta vai ser de abrir, se vai ser de correr, se vai ser uma porta pivotante e por aí vai. Tem vários estilos de porta. A gente sabe que a fachada da casa, a porta, né, sendo na fachada principal, a fachada frontal principal, ela é uma porta que agrega valor à fachada. Então isso aí faz a composição da fachada. Então a gente vai ter que dimensionar tanto uma questão prática e usual também quanto uma questão estética e arquitetônica, tá bom? Então fica a dica. Agora a questão de incêndio nós temos que cada unidade de passagem ela é 55 centímetros, mas está lá na NR do bombeiro, tá? Se pesquisar aí do Corpo de Bombeiro do Estado, já vai ter as normas regulamentadoras do bombeiro, mas 55 centímetros por unidade de passagem. O que quer dizer isso? Cada pessoa ela precisa de 55 centímetros para sair com segurança. Então, se você precisa que duas pessoas passem ao mesmo tempo, você precisa de 55 com 55, 1,10 m. Então, por exemplo, um corredor, para duas pessoas passarem uma ao lado da outra, vamos supor, de mão dadas, um casal andando de mãos dadas, seria 1,10 m, tá? 2 unidades de passagem. São 3 pessoas, então 3 vezes 55, e aí vai dar 1,65, né? 1,10 mais 55, 1,65. Então, esse 1,65 aí seria 3 unidades de passagem, uma pessoa ao lado da outra. O nosso exemplo é um corredor, tá bom? Beleza. Agora, antes da gente iniciar os nossos desenhos, o que a gente precisa de ter? A gente precisa de saber o que as esquadrias e como elas são desenhadas nos nossos desenhos, nos nossos projetos, tá bom? Então aqui ao lado eu tenho uma perspectiva das portas, tá? Aqui eu tenho uma porta de abrir. Então a minha parede a gente já desenhou a alvenaria na aula passada, a gente colocou ela toda em magenta, e agora a gente vai desenhar as esquadrias. As nossas portas, elas são desenhadas na vista de cima, porque a planta baixa é uma vista de cima, lembram? Plano de corte 1,5 m a partir do piso, então você está vendo a porta cortada, tá bom? Quando você vê a porta cortada, o que você vai ver? Você vê a prancheta da porta, que é o que? A parte reta, a parte que a gente pega e abre ela.
E aí, essa parte que a gente abre, ela vai ser desenhada no mesmo comprimento da porta. Se a porta tiver 80 centímetros, a prancheta também tem 80 centímetros para ela conseguir fechar ali. E a gente também pode desenhar o arco que a porta vai fazer. Esse arco é para simbolizar a abertura da porta, tá? O sentido de abertura da porta, ok? Agora, isso aqui é em planta. Agora, em corte, como que vai ser? A gente tem o piso, em cima a gente tem o restante da parede, porque a porta é 80 centímetros de largura barra 2,10. 2,10 é o quê? A altura dela. Então, a altura padrão 2,10 metros, tá? Então, do piso acabado até aqui em cima tem 2,10. Então, por exemplo, se o nosso pé direito é 3 metros, então ainda sobrou 90 centímetros de parede aqui em cima que a gente representa na mesma, no mesmo layer que o nosso, que a nossa esquadria, que a nossa alvenaria, certo? Que é o nosso layer magento que já está configurado lá no nosso desenho. Agora, existem mais 4 linhas. Essa linha daqui, as duas linhas externas, o que são? São os marcos, né? O marco tem um marco de cada lado. Então, a gente tem um marco interno e um marco externo, um de cada lado. E as duas linhas do meio são a nossa prancheta, tá? Então, eu venho aqui e estou vendo a minha prancheta. Linha de um lado, linha do outro da porta. São essas duas linhas. Então, as duas linhas do meio representam a prancheta, as duas linhas externas vai representar ali o marco, tá? Ou até mesmo a parede vista do outro lado, tá bom? Aqui é a mesma coisa, só que porém aqui tem o seguinte. Aqui a gente tem um rebaixo. A casa, vamos supor que a casa esteja desse lado direito. A casa está mais alta que a parte externa. Então, aqui, olha, tá vendo? Eu tenho o mesmo nível. Passa direto o mesmo nível. Aqui não. Aqui eu tenho um nível interno, que é 1, aí depois você desce, vamos supor que você desceu 10 centímetros aqui e tem um nível externo. Para que isso? Para que não entre água de chuva no interior da casa, tá bom? Aí agora nós vamos ver alguns critérios aqui de desenho de portas e janelas. Então aqui a gente tem as portas de abrir. Porta, o nível onde ela está, a alvenaria, aqui a simbologia de seccionado, ou seja, cortado, o desenho ainda continua para cá. Ó, sala nível 0, aqui nível 0, ou seja, não tem desnível nenhum, foi tudo para lá. Aqui na suíte, para o banheiro, aqui é o 0, 0, aqui é menos 2 centímetros, então do 0 passou para o menos 2, então eu tenho um desnível, então aqui tem um desnívelzinho aqui. A porta com 2,10, aqui representou a linha do desnível, tá bom? Aqui é a mesma coisa, ó, daqui para cá tem um desnível, de mais 2 aqui, de menos 2, de 0 aqui, então 2 centímetros de diferença, e aqui eu tenho a linha do desnível, tá bom? Elementos da porta, tá? A gente tem aqui o alisar, que é aquela que fica do lado externo para fazer o acabamento externo, a própria alvenaria, né? A boneca é a distância que a gente tem entre a parede e o início da porta. É esse pedacinho de parede aqui onde que a gente vai assentar o portal ou marco, né? Aqui no nosso estado a gente chama de marco, em outros locais a gente chama de portal. Quer dizer, algumas pessoas aqui chamam de portal também. Marco ou portal. A boneca é esse espaço de alvenaria que a gente deixa entre a parede e o início da porta. Para que isso? Para a gente conseguir fazer a fixação da porta, tá? Ela nunca é interessante deixar ela certinha aqui. Boneca de 10 centímetros é o ideal. Aqui a gente tem o batente, as dobradiças vão aqui dentro, a folha da porta e a fechadura, tá? Essa linha aqui é só simbolizando a linha de abertura dela. Aqui nós temos duas linhas, essas duas linhas são a soleira. Então eu tenho cerâmica do lado de cá, cerâmica do lado de cá, e eu tenho a soleira aqui de um material diferente, uma pedra, um granito, algo assim. Tem pessoas que gostam da soleira para dividir o ambiente, tem pessoas que não gostam da soleira. É obrigatório? Não é. Você pode pegar simplesmente a cerâmica daqui e fazer a cerâmica passando para o outro cômodo, e aqui você não fazer nada, deixa só a cerâmica mesmo, é opcional, tá? Agora, no corte, quando a gente for fazer corte, a gente vai precisar de fazer cortes
em esquadrias também, em portas e janelas. E aí o que a gente tem? Ó, a parte de baixo, que é o piso grosso, contrapiso. Depois a gente tem a soleirinha. Aqui é a porta, o vão da porta. Em cima a gente tem o montante e a contravirga. E depois a gente tem o restante de parede. Ou seja, sempre em cima de porta a gente vai ter verga. E nas janelas a gente vai ter a verga na parte de cima, ou seja, verga sempre na parte superior e contra-verga sempre na parte inferior, tá? E contra-verga só vai ter só em janelas, tá? Eu vou explicar um pouquinho verga e contra-verga. O que acontece com esses dois elementos? São os elementos que transmitem cargas. Se a gente não coloca esses dois elementos, a gente começa a aparecer, pode aparecer, né, aquelas trincas na diagonal a 45 graus por falta desses dois elementos. Na porta, só verga, porque não tem a parte inferior, né? A parte inferior já está aqui no concreto, então a transmissão de carga vem para cá. E aqui em cima, a verga. E depois a laje com todo mundo devidamente achurado aqui, com a sua achura normal. Vamos lá. Portas de correr. Então, ó, porta de abrir vai ser essa representação. Prancheta, texto e sentido de abertura. Agora, portas de correr. A gente tem a alvenaria e a porta aqui, ó. Essa aqui agora é a prancheta. Então, esse aqui e aqui é o vão dela. Então, eu só represento dessa forma. Só a prancheta e as minhas alvenarias. Essa aqui é uma folha só. Eu tenho uma folha, ela pega e fecha aqui. Agora, quando eu tenho quatro folhas são duas folhas fixas. Folhas são o quê? Vamos supor que essa aqui seja uma porta de correr de vidro, tá? Pode ser de madeira também, não tem problema. E aí você tem duas partes delas que são fixas e outras duas que são móveis. Então, ela fica assim, vai e fecha. Então, as duas que são fixas ficam mais próximas da porta, da alvenaria, e as duas móveis podem ficar aqui no centro, tá? E aí essa e essa vai mover, que você está vendo que ela está um pouquinho aberta aqui, então aqui é a área de passagem dela. Aí tem, ó, aqui está movendo para esse lado de dentro, essa aqui também para o lado de dentro, sempre movendo para o lado de dentro, aqui é o lado de fora. Então essa aqui já tem uma fixa e uma móvel, essa aqui é a mesma coisa. Aqui ela já está embutida aqui, ó, a gente já tem portas de correr que são embutidas na parede, a gente faz um rasgo na parede aqui e aí vai e deixa ela bem escondidinha, aí fica bem legal. Ou essa aqui também, que ela corre dentro da parede e ela fica, a prancha fica totalmente escondida, você não vê o portal dela e fica uma coisa bem legal, tá? As portas sanfonadas são geralmente portas quando a gente tem um espaço muito pequeno, talvez uma porta de depósito, uma porta de um banheiro onde que não vai ter muito acesso ou que não tem um espaço grande, um espaço legal para a porta abrir, né? Não tem espaço para ela correr e nem para abrir. Então a gente pega a porta sanfonada que ela é um efeito sanfona e vem e se esconde aqui, a pessoa consegue entrar sem ocupar, né, o espaço interno com a porta. E aí ela é desse desenho aqui. Porta vai e vem, geralmente essas portas vai e vem são utilizadas em locais de lixo, né, depósitos de lixo, porque você coloca a porta, você joga o lixo, a porta abre. Aí quando o lixo cai lá dentro, a porta vai e fecha sozinha. Ou então até em portas de bar, né? Você abre, se passa, a porta abre, depois ela fecha ali em cima. Então, sem problema. Então, ela vai ser representada dessa forma, com linhas tracejadas e linhas contínuas e também o sentido de abertura dela. Ela pode abrir tanto para os dois lados, tá? Tanto para quem entra quanto para quem sai. E agora as nossas portas pivotantes, que estão sendo bem utilizadas ultimamente. Ela tem um pivô, esse aqui é o pivô lateral. Então, nesse caso aqui do lado esquerdo. Então, eu tenho uma distância aqui. E depois eu tenho o pivô, onde a porta vai ser o eixo de giro da porta.
E aí eu vou ter que colocar as duas representações, a representação maior, onde que vai ser o giro da porta, e a representação menor, onde que vai ser outro giro pequenininho da porta. Tá? Então eu tenho esse aqui maior e esse aqui menor, e aqui por onde ela entra. Então aqui é o lado de fora, ela abriu para fora e a pessoa entrou, depois ela fechou. E aí fica esse vãozinho aqui. O ruim dessa porta é que ela tem uma deficiência, onde que você tem uma frestinha desse lado e uma frestinha desse lado. Por mais que seja pouca, ainda assim existe. E aí a gente parte para as esquadrias. As esquadrias é a mesma coisa, a gente está cortando o nosso plano de corte da nossa planta baixa a 1,50 m, ou seja, a gente vai pegar várias esquadrias. As esquadrias a gente tem aí uma altura de peitoril dela, vamos colocar a altura de peitoril de 1,10 m. Exemplo, né? 1,10 m. Então, se você tem um peitoril de 1,10 m, ela corta ali. Se você tem uma altura de peitoril de 90 centímetros, ela também corta. Agora, de banheiro 1,60 m. Então, a linha de corte ela vai passar abaixo desse 1,60 m. O plano de corte da minha planta baixa. Ou seja, todas as representações das janelas que estiverem acima de 1,5 m, elas têm que ser representadas em planta como linhas tracejadas. Por quê? Porque aí ela vai ser feito uma projeção da minha janela correspondente, tá bom? E aí aqui eu tenho, o plano de corte, 1,5 m, que é essa linha azul, sempre 1,5 m. Então eu cortei essa janela no meio, então ela é representada assim, Observem que a representação da janela ela é bem parecida com a representação de porta. Só que aqui, eu tenho essas linhas externas que são o quê? É a minha parede, Eu tenho essa linha externa da parede e a outra linha externa da parede. E as duas linhas internas são as duas linhas do vidro. Esse aqui, uma, duas. Essas duas linhas de vidro e as outras duas, essa linha da parede e a lá de trás linha da parede também. Tá bom? Então, é a mesma representação da janela, bem parecida, né? Janelas de banheiro, era aquilo que eu estava explicando lá para vocês. Se o meu plano de corte está aqui a 1,5 m, a minha janela está mais alta que 1,5 m. Então, teoricamente, a gente não consegue enxergar, porque a gente tem esse plano de corte olhando para baixo. Porém, a gente precisa de representar essa janela no banheiro. Por exemplo, esse aqui é um banheiro, eu tenho que colocar essa janela. Então, como que eu coloco? Eu tenho que vir e fazer ela tracejada. Aqui na planta, ela fica tracejada aqui. Aqui é a minha parede, aqui é a minha parede. Por quê? Porque o plano de corte passou na parede. Então, linha contínua. Agora, a janela mesmo, ela está acima do plano de corte. Então, as linhas dela são tracejadas. Tá bom? Aqui é no corte. No corte não tem problema. Depois eu vou ensinar corte e aí a gente vai ver que as linhas do corte vão ser todas contínuas. Mesma coisa, as linhas externas vai ser a alvenaria e as linhas internas vão ser a janela. Peitoril. O que é o peitoril? O peitoril é a distância do piso acabado até o início da janela. Nesse caso aqui, 1,50 com mais 80. Então, 2,30, não é isso? 1,50 com 80. Isso, 2,30. Do piso até aqui eu tenho 2,30. Então, essa altura do peitoril é 2,30, beleza? Depois eu tenho a janela aqui de 70 centímetros e o restante aqui é a minha verga ou a minha viga, tá bom? Pisos, representações em desenhos, 10 centímetros. Lajes, representações em desenho, 10 centímetros. Pode ser diferente? Pode ser diferente. É comum que seja 10 centímetros. As nossas esquadrias. Mesma coisa as de correr. As de correr sendo portas ou janelas, a representação é a mesma. Que a gente está vendo ela de cima e uma janela é uma porta menor. E aí eu tenho ela central, correndo aqui com 4 folhas, duas fixas e 2 móveis. E aí eu tenho aqui
ela corrediça também, uma fixa e duas venezianas aqui de correr, tá bom? Aqui, a mesma estrutura que eu tenho lá, só que aqui já tem um desenho um pouco mais elaborado, digamos assim. Aqui embaixo eu tenho uma janela inferior, onde que está abaixo do plano de corte. Então, eu tenho a parede, a representação da janela, alvenaria novamente. E depois colocou outra lá acima do plano de corte. Como é um corte, ela vai ser representada tudo no contínuo, tá? E depois eu tenho a minha contravirga lá em cima. Basculantes. Os basculantes, eles são representados como janela normal, só linhas contínuas. Porém, no corte, a gente vai representar a báscula aqui abrindo, tá? Então, aqui é como se fosse aquelas janelas pivotantes que a gente viu. Na planta, a gente vai desenhar elas aqui porque é o pivô. Então, a gente tem essa báscula, né, que a gente tem um ponto de apoio onde ela abre e fecha. A janela guilhotina, comecem a observar que em planta a maioria delas são iguais, tá? A guilhotina, ela tem uma fixa em cima e uma móvel. Então, a gente representa a folha fixa e depois a folha móvel a gente representa ela um pouco aberta, tá? Não totalmente fechada, porque senão não dá para identificar qual é a folha que está se movendo. A janela pivotante, que a gente chama de máximo ar também. E só. Pessoal, teoria, ok. Agora vamos partir para a prática, onde que a gente vai fazer os desenhos aqui das nossas portas e janelas no nosso desenho. Bom, então vamos dar continuidade aqui ao nosso projeto. Até então a gente fez a alvenaria do primeiro pavimento e agora a gente vai colocar portas e janelas. Então, para a gente inserir portas e janelas não é algo muito difícil. E eu vou ensinar de duas formas diferentes, tá? Eu vou disponibilizar para vocês este template que eu tenho aqui, que ele tem alguns blocos, né, de CAD entre cozinha, banheiro, estar, carros, algumas plantinhas aqui e as portas que a gente vai fazer. Tem também as achuras já configuradas aqui, o telhado e o quadro de esquadrias que a gente também vai precisar de fazer. Bom, o que vai acontecer aqui? A gente vai fazer as portas e a gente vai fazer as portas agora. Eu vou ensinar de duas formas. A primeira, você pode simplesmente copiar isso aqui para o seu arquivo. Você abre ele em uma outra aba, vem aqui, seleciona tudo, dá um Ctrl C, vai lá na outra aba que você tem, dá um Ctrl V e cola ele aqui, tá bom? Esse aqui é um modo bem simples de fazer. Vamos colocar aqui, vamos colocar primeiro a nossa porta da área de serviço, que é 2,80 por 2,10. Então eu sei que eu tenho uma boneca aqui de 10 centímetros, então vamos lá, offset 10 daqui para cá e offset de novo de 80, enter, daqui para cá, beleza. Agora eu vou trimar, TR, enter, enter, não, TR, enter, vou selecionar esse aqui, enter de novo e cortei essas duas. E eu vou abrir esse vão aqui, agora TR, enter, enter, agora eu dou 2 enters para selecionar tudo. E corto esses dois. Esse aqui eu também posso cortar e esse aqui também posso cortar. Beleza, aí virou a minha porta aqui. Agora a porta, vamos fazer de duas formas. Vamos supor que você não tenha isso aqui e queira fazer algo mais sem o bloco, né? Então eu vou colocar aqui esquadrias, meu layer esquadria que a gente já tinha criado, e vamos desenhar linha, enter. Vamos fazer uma polyline. Polyline, ou vai aqui em cima, ou PL, enter. Então, ela vai iniciar daqui. Ela vai vir para baixo, 80. Ela vai ter uma espessura aqui de 3 centímetros para o lado de cá, 3, enter. Para baixo, 80 de novo. E vai fechar aqui no mesmo ponto que ela iniciou. Olha, ela não pegou lá embaixo não, tá vendo?
mas não tem problema não, a gente pega ela aqui e move. Comecei ela antes do local certo. E também não é aqui, tá? Ela vai começar aqui. Ok. Agora tá certinho. Agora, esse aqui é o raio de abertura dela, né? Então aqui eu vou fazer um arco, ó. Arco de 3 pontos. Aí tem mais opções aqui, ó. Aí tem várias opções. Vocês vão pegar essa primeira, arco de 3 pontos. E aí o primeiro ponto vai ser aqui. O segundo vai ser aqui. E o terceiro vai ser aqui no meio dele, ó. Aí a gente tem o arco. Depois a gente pode colocar soleira, né? Deixa eu ver se a gente criou da soleira aqui. Não criamos não. Vamos criar. Vamos lá. Soleira. Vamos colocar aqui um laranja. Criar uma linha daqui para cá. Vou colocar aqui no meu layer de soleira para sair nele já. Daqui para cá. E daqui para cá. Perfeito. Beleza, esse aqui é o primeiro passo. Agora, a porta está pronta, né? Agora é só colocar texto que a gente vai fazer isso em outra aula. Agora, essa porta aqui de 60, tá? Agora vamos fazer da forma mais bonitinha, né? Que o desenho vai estar mais bonito assim. Então, essa aqui é de 60. Vamos colocar essa porta aqui. Então, offset 10 centímetros para a boneca. Enter, Enter para ir de novo. Mais 60 daqui para cá. Agora eu vou trimar essa parte, isso e isso. Enter, Enter. Vou trimar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Beleza. Aqui eu tenho o vão da porta de 60. A minha espessura da parede é de 15 centímetros. Então eu vou vir aqui, ó, 15 centímetros, a porta de 60. Vou copiar ela. CO, Enter. Pego aqui e levo para cá. Agora eu preciso de rotacionar essa porta para ela encaixar aqui. Então eu vou pegar essa porta e vou rotacionar. Rotate, seleciono o objeto, dou Enter. Vou clicar nesse ponto aqui e vou rotacionar aqui para baixo. Ó, direcionar ela para baixo com o ortogonal ligado, F8 ligado. Clico aqui, ela rotacionou. Só que ela não vai para cá, ó, senão ela vai ficar impedindo aqui. Então agora eu tenho que girar ela para o outro lado. Como que eu faço isso? Com uma ferramenta chamada Mirror, que é o espelhamento. Então eu vou clicar no Mirror. Aí vai aqui estar pedindo para clicar no objeto, clico no objeto, dou Enter. Aí eu vou selecionar um ponto, por exemplo, eu vou selecionar esse ponto aqui. Aí, se eu girar para cá, ah lá, ela gira para cá. Se eu virar para cima, ela gira para o outro lado. Ah não, eu quero vir para cá. Então vem para cá, dou Enter. Aí ela vai te perguntar assim, você quer deletar esse original? Se você quiser deletar, você digita Y e Enter. Tá? Eu quero deletar. Yes, Enter. Beleza. Agora eu vou pegar isso aqui e vou colocar lá. Como? Movendo. Move, Enter. Vou clicar aqui. A minha parede tem que entrar aqui, tá, pessoal? Então eu vou clicar nesse pontinho aqui. Vou desligar o meu ortogonal. F8 desligado. Vou colocar ela aqui, ó. O que deu de errado? Vamos ver. Ah, tá. É por causa que, na verdade, a minha parede tem que estar aqui, ó. Eu sei o que deu. É porque o vão da porta, esse aqui, ó, é o meu marco. Essa pecinha aqui, ó, é o meu marco. O vão da porta, ele vai ter 60 desse pedaço até esse aqui. Então é esse aqui que eu tenho que alinhar lá. Eu alinhei errado. Então vamos lá, mover de novo daqui até aqui. Agora sim deu certinho, tá? E aí esse pedacinho aqui a gente pode cortar, ó. Essa linha aqui a gente pode excluir, que ela não faz sentido pra gente. E essa aqui eu vou trimar ela. Beleza. Agora show de bola. Ah, não quero essa linha sobrando não. Então pega ela aqui, coloca ela aqui, que aí o desenho fica perfeito, né? Ó. Beleza, aí belezinho o desenho. Bom, agora a gente vamos colocar nessa porta do lado de cá. Então, quais as portas que a gente ainda está faltando fazer? Essa porta de 80, porta de 3 metros e essa daqui. Vamos fazer
porta de 80 centímetros agora, tá? Então vamos lá. Offset 10, daqui para baixo, Enter, Enter, opa, Enter, e vamos lá de novo, que eu fiz correndo demais. Offset, Enter, 80, Enter, dessa linha para baixo, Enter para sair, TR, vou trimar agora, vou selecionar essa, essa, TR, Enter, Enter, cortar aqui, corta aqui, corta aqui, o vão está aberto. Vou abrir esse vão aqui também, ó. Tem 3 metros, não, 2,50. Então daqui para lá tem 2,50, offset 250, enter. Daqui para lá 2,50. Então isso aqui é vão. Então TR, enter, enter, vou trimar aqui, trimar aqui, trimar aqui. Vão tá aberto. Onde mais tem porta? 1,20 m. Essa porta pivotante aqui. Então aqui offset de 10 para minha boneca, enter, offset de 1,20 daqui para cima, TR, opa, deu regenerate, TR, enter, vou selecionar essa linha, vou deletar esse pedaço, enter de novo, eu tô dando espaço, tá? Aqui é um espacinho, espaço funciona como enter também, eu acho mais rápido, porque a mão já fica perto dele. Então TR, espaço, espaço, e deletei aqui, deletei esse cantinho e esse cantinho. Ok, tá tudo aberto agora. Agora eu vou colocar essa porta de 80 aqui. Vou pegar a porta de 80, vou copiá-la, vou deixar aqui no cantinho e vou girar, rotate, clico nela, dei espaço, vou clicar num ponto qualquer. Vou ligar meu ortogonal, vou colocar aqui para cima, beleza? Agora eu vou mover, move, enter, clico no objeto, enter, vou selecionar um ponto do objeto, então é esse ponto que a gente sabe que é o ponto de referência nossa. Vou clicar aqui, vou desligar o ortogonal, vou colocá-la aqui, vou deletar essa linha e vou ajustar aqui para ficar legal, para ficar bonitinho. Beleza. Agora as portas aqui. Vamos observar. Aqui a gente tem uma porta de 2,10 com 4 folhas. Então, 2,50 com 4 folhas. Então, quanto que vai ser a minha folha aqui? 2,50 dividido por 4 vai ter 62,5. Cada folha. Tá? Então vamos desenhá-las aqui. Mesmo jeito, ó. PL, Enter. Eu vou clicar num ponto qualquer aqui, tá? Só para desenhar a folha. Então aqui vai ter 62,5, Enter. Para baixo 3, para cá 62,5, Enter. E eu vou fechar aqui no mesmo ponto. Ou vocês podem clicar aqui, ou se você só digitar C e Enter, ele vai fechar a poligonal no mesmo ponto que ele iniciou. Agora o que eu vou fazer? Vou pegar isso aqui e vou jogar aqui no cantinho, ó. Vou alinhar ela, ó. Vou mover esse objeto desse centro dele para o centro da minha parede, ó. Triângulo com triângulo. Aí coloquei aqui. Agora eu vou copiar ela para frente. Eu seleciono primeiro, tá? Mas você pode selecionar depois também. Então, CO, Enter. Clico, Enter, vou clicar nesse primeiro ponto, primeira cópia, segunda cópia, terceira cópia. Então a gente tem as 4 folhas, só que ela não é assim, só essa e essa é fixa, e essas duas aqui são móveis. Então o que eu vou fazer? Vou selecionar essas duas, M, mover, dou Enter, clico aqui e jogo ela aqui para cima, ó. Agora sim, ó, 2 fixas e 2 móveis. Só que essas 2 móveis estão fechadas. Eu vou abrir ela para dar aquela sensação de saber quem está aberto e quem está fechado. Então, vou pegar essa aqui, vou mover, Enter, vou clicar em qualquer ponto
eu vou direcionar ela para cá, ó. Quantos centímetros? Vamos colocar lá 15 centímetros. 15, Enter. Daqui, Move para cá, 15 centímetros. Pronto. Então, a minha porta está aqui, ó. Abertura para cá, abertura para cá. A única coisa que eu vou fazer agora é selecionar tudo. Ela está no layer, ó, de soleira. Vou selecionar tudo. Vou passar ela para o layer esquadria. Ótimo. Aqui é a mesma coisa, ó. Aqui a gente vai ter a porta de 1,20. Então, aqui na porta de 1,20 eu vou desenhar ela aqui, ó. Daqui até aqui, para lá 3, para baixo mais 1,20, C para fechar. Beleza. Agora eu vou colocar ela no centro, mover do meio dela para o meio da parede. Ok. Agora eu vou colocar aquele pino aqui no meio, ó. Como que eu vou colocar? Vou colocar uma distância de 15 centímetros aqui. Então, offset, Enter, 15, Enter, daqui para cá 15 centímetros. Então, esse aqui é o meu meio. Eu vou trimar esse e esse ponto para pegar certinho aqui, tá? Então, ó, não precisa nem de trimar, tá? TR, Enter, Enter, aqui e aqui. Então, eu sei que esse aqui é o meu eixo. Agora, eu vou no círculo, ó, círculo desse centro, ó, círculo, clica aqui no meio e vou abrir até aqui, ó. Vou abrir assim, ó. Vou abrir aqui 2 centímetros. Na verdade 1 porque é diâmetro. 1 centímetro. Aí o diâmetro vai ficar com 2. Vou deletar essa linha. Olha lá, agora esse aqui é o meu pino para ela rodar. Tá? Então esse pino fica fixo e o resto a porta abre. Então como que vai ser isso aqui na prática? Ó, vou selecionar ela aqui e vou rotacionar. Ó. Vou clicar onde? Aqui no centro do meu pino de rotação. Vou desligar o ortogonal. Para vocês verem, ó, a porta vai girar desse jeito. Ó. Ela está fechada. Ah, se chegou em casa para abrir a porta, ela vai fazer isso aqui, ó, e vai abrir. Na verdade ela pode abrir até aqui. Depois fecha a porta. Ok? Esse é o sentido que a porta vai fazer. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai deixar ela assim, ó, entreaberta. Assim. Ótimo. Agora eu vou colocar o meu raio aqui, ó. Arco de 3 pontos. Vou colocar um ponto aqui e um ponto aqui. Aqui é a mesma coisa. Arco de 3 pontos, um ponto aqui e um ponto aqui. Esse aqui não dá muito porque ela está quase reta, né? É imperceptível praticamente, mas é dessa forma que é feito. Vou colocar ela no meu layer, né? No layer correto de desenho. Beleza. Ótimo. Bom, portas a gente já finalizou. Então eu vou paralisar essa aula aqui e aí a gente volta para fazer as janelas, ok? Para a gente fazer as nossas portas, as nossas janelas, né? Que as portas a gente finalizou agora, vamos dar continuidade a gente fazendo as janelas. Então, ó, janela aqui, o que eu tenho? Ó, 1,20 por 50 barra 160. O que quer dizer essa barra? Quer dizer que o meu peitoril ele inicia a 1,60 m. Ó, 1,20 m é o comprimento, 50 centímetros é a altura, a gente só vai ver isso no corte, e 1,60 m é o peitoril. Então, vou desenhar ela aqui. Para ela ficar no centro, o que a gente precisa fazer? Pegar esse centro aqui. Então, ó, vamos trimar. Essa linha está inteira, ó, então o centro dela está aqui embaixo. Ó. Então, se eu quero pegar o centro, eu tenho que trimar ela, ó, TR, Enter, Enter, trimo aqui e trimo aqui. Aí fica só esse pedaço aqui, ó. Aí você pode vir e pegar o centro dela, ó. Pega o centro aqui, faz uma linha de apoio para você e dá um offset de quê? De 60 centímetros para cima e 60 para baixo. Então, offset de 60 para cá e para cá. Por quê?
porque ela toda tem 1,20. E aí eu posso deletar essa linha do meio. Vou trocar aqui para esquadria de uma vez. Dessa forma, o que eu vou fazer? Ó, linha, enter, desse centro para esse centro, vou criar uma outra linha auxiliar. O meu vidro, a gente está fazendo ele com 3 centímetros também para representar, tá? A porta 3, o vidro também vai ser 3. Então, eu vou jogar 1,5 para cada lado. Então, offset, enter, 1,5, enter, 1,5 para cá e 1,5 para cá. E a linha do meio, eu não preciso dela mais. Eu vou vir aqui, copiar as propriedades, daqui para cá e para cá. Porém, essa linha aqui, essas duas linhas de vidro, elas estão mais altas, certo? Por quê? Porque o meu vidro está acima, então eu vou ter que vir aqui e colocar ela como linha tracejada. Vamos configurar essa linha tracejada, ficou muito pequeno. Ó, vamos clicar aqui, dar Properties, propriedades, enter. Vamos vir aqui, line type da escala e vamos colocar aqui 3. Deixa eu ver, 1 para 50, 5. Vai ficar legal, ou 10. 10 vai ficar legal. Então vamos deixar ela com 10 aqui. Posso fechar, copiar a propriedade daqui para cá. Beleza, assim ficou bom. Beleza, a primeira está pronta, né? Esse pedacinho aqui eu não preciso e aqui também não, tá? A gente pode cortar isso depois. Aqui, qual que é essa janela? O 1,20 por 50. A mesma coisa da outra. Então, o que eu faço? Eu simplesmente vou vir aqui, seleciono ela toda, copy, vou clicar nesse ponto aqui e vou trazer ela para cá, porque a janela é igualzinha, está na mesma distância. Ok? Aí a gente tem que ver o tamanho do cômodo. Ó. Olha, não pode ser ali, ó, porque esse cômodo aqui, aparentemente, ele é diferente, as medidas são diferentes, então não posso fazer isso. Então, como que eu vou fazer? Aí a gente vai ter que bolar um jeito. Vou deletar aqui. Vamos fazer assim, ó. Vou trazer ela do centro desse para o centro desse. Porque centra do mesmo jeito, né? Ó, vou selecionar, vou copiar, vou pegar do centro desse cômodo e trazer para o centro desse cômodo. Mesmo eles sendo diferentes, o centro vai ser igual, ó. E essa distância vai ser a mesma distância dessa porque a gente trouxe para o centro. Agora deu certinho. Aqui eu tenho uma janela de 50 por 1,30. E a bonequinha aqui ficou bem pequenininha. Vamos lá. 50 por 1,30. Vamos dividir aqui de uma outra forma agora, tá? Line. Aí eu vou segurar Shift e apertar o botão direito. Vai aparecer todas essas opções. Aí você vai colocar esse aqui, ó. Meio entre dois... o meio entre dois pontos, tá? Clica aqui. Aí você vai clicar aqui e aqui. E aí ele vai calcular para você qual que é o meio desses dois pontos. Aí deu ali. Aí você vai e clica aqui e aí você tem a sua referência. Isso ajuda por quê? Porque a linha está inteira, aí você não precisa ficar cortando ela, tá? Agora daqui ela é 50 centímetros, não é isso? 50 centímetros. 25 para cada lado. Offset, 25, Enter. 25, 25. Vou criar a linha do meio. E vou dar o offset de 1,5. Tá vendo que agora eu já adiantei o meu serviço aqui e coloquei tudo. Agora eu vou deletar, ó, essa linha do meio e essa linha do meio. E a minha janela ficou aí. Qual que é o peitoril dela? 80. Não, beleza. Então 80 não é tracejado, não. Então tá certinho. 2,20 por 1,50 por 90. Essa aqui também não vai ser tracejada, com 2,20. Só que aqui ela não vai estar no centro, né? Porque eu tenho a escada aqui, então ela vai ter que estar daqui até aqui.
Vamos colocar aqui, olha, já tem até uma cota, ó, 3,54. Então, vou medir esse 3,54, vou criar uma linha e depois pegar o centro desses 3,54, tá? Que a gente não desenhou a escada ainda. Então, offset 3,54 daqui para baixo. Beleza. Agora eu vou pegar esse centro aqui. Então, vamos lá. Line, Shift, segura Shift, botão direito, meio de 2 pontos. Vou clicar aqui e vou clicar aqui. E vou criar essa linha. A janela é 2,20, então 1,10 para cada lado. Offset, Enter. 1,10. Daqui para cá e daqui para cá. Desse centro para cima, offset de 1,5. Vou dar um zoom aqui para não me perder. 1,5 para cá, 1,5 para cá. Essa linha do centro eu deleto. Essa linha do centro, ó, eu deleto também. E essa linha de apoio eu também posso deletar. E aí a minha janela está aqui. Beleza. Vamos ver onde mais tem janela. Aqui tem uma janela, ó, 2,20 por 1,50 também na cozinha, no centro da cozinha. É a mesma dessa, né? Ó, é a mesma dessa, né? Então, o que eu vou fazer? Centro com centro. Ó, aqui, eu deletei o centro, ó. Então, vamos fazer o seguinte, ó, vamos voltar com aquela linha, ó. Ctrl Z, voltei com a linha. Agora, eu preciso de levar daqui para cá. Como que eu vou fazer isso? Vou selecionar, Move, Enter. Vou pegar o meio dela agora, Shift, botão direito, meio de 2 pontos. Então, vou clicar aqui e aqui. Olha lá, ó, tá no centro. Agora, eu vou trazer lá para cá. Vou trazer lá para cá para onde? Shift, botão direito, meio de 2 pontos. Aonde você quer? Eu quero esse ponto, que ele não tá pegando para mim, e nem o de cima. Olha só que sacanagem. Tá bom, mas vamos fazer de novo. Ó, já que ele não pegou esses 2 pontos, porque a linha passou, o que eu vou fazer? Vou tentar pegar ele pelo lado de fora, mas talvez ele não vai dar também, porque a linha está aqui. Então, vou fazer o seguinte, ó, TR, Enter, Enter, vou trimar aqui e trimar aqui. Que aí agora eu consigo pegar esse ponto e esse ponto aqui. Então, vamos lá. Seleciono, Move, Enter, segura Shift, botão direito, meio de 2 pontos, clico aqui. Agora venho para cá, Shift, botão direito, meio de 2 pontos, clico aqui, e a janela tá lá. Oh, caramba! Movi em vez de copiar. E agora? Agora tem que voltar para lá de novo, copiando, né? Seleciono, copy. Agora eu já consigo só mover, né? Olha, clico aqui e clico aqui, porque eu já não deu certo não. Copy, CO, Enter, meio de 2 pontos daqui para cá, Shift, botão direito, meio de 2 pontos daqui para cá. Agora sim tá certo. É bom a gente ir fazendo dessa forma também, dando alguns erros na hora da execução, porque se for tudo muito perfeito, às vezes quando dá algum erro com vocês, alguma coisinha diferente, vocês não conseguem resolver. Então eu acho bem legal a gente ir pegando um projeto assim que eu já fiz o projeto, mas a gente vai refazendo depois de muito tempo, e aí a gente vai errando junto. Eu não edito essas coisas para realmente ficar até os erros assim, esses erros assim que são bobinhos, né? Mas que ajudam muito ao desenvolvimento de vocês, beleza? Vamos lá. Agora a última coisinha aqui é o seguinte, ó. Aqui na área gourmet, se eu tirar essas cotas aqui, olha, se eu deletar, vocês vão ver que não tem parede aqui. Isso aqui é só uma linha de piso, tá? Eu vou até dar um Ctrl Z para voltar. É só a linha de piso. E aqui a gente colocou parede, ó. Aí como que ficou isso aqui? É como que a pessoa sai da cozinha, vai para o gourmet e não tem porta, nem janela, nem nada aqui. Então não rola. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa linha aqui e estender ela até lá. EX, Enter, Enter, estendo essa linha para lá e deleto essa daqui. Aí agora sim, agora ela virou só uma linha só, representando só o
o piso só o final do piso. E aí agora a pessoa consegue pegar e sair aqui, porque isso aqui é tudo aberto, tá? É um gourmet aberto. Com laje, né? Claro, coberto, mas sem porta, sem janela aqui para fora. Só para a gente finalizar, vou colocar aqui no nosso layer soleira e vou colocar as minhas soleiras aqui. Pessoal, e aí agora o que nós vamos fazer? Vocês vão dar continuidade aí no segundo pavimento. Aqui pode ter ou não soleira, vai de cada um, tá? Eu vou colocar uma soleira aqui, mas pode ter ou não. Eu vou colocar soleira em tudo, tá? Mas é opcional, igual eu tinha falado, né? Aí vai de cada pessoa. Eu vou pegar essa linha aqui, ó, e vou jogar ela para baixo. Como que eu jogo ela para baixo? Ó, vem aqui em Modify. Aqui ela tá para cima, tá vendo? Ó? Aí eu vou colocar ela para baixo, que ela vai ficar embaixo dessa linha aqui da porta. Por quê? Se você ver ela de cima, a porta passa por cima da soleira e não o contrário, tá? Então, esse aqui é um ponto interessante. Bom, nosso desenho está pronto aqui. Primeiro pavimento, portas e janelas. E aí a gente volta na próxima aula fazendo o texto, né? Vamos colocar cotas, textos e essas coisas, tá bom? Então até a próxima aula. Qualquer dúvida, vocês deixem as mensagens pra gente e me perguntem. Até mais.